3 minutos, Jones, pergunta. Gente, veja, o Wilker, ele acabou de dizer que é fora de lógica falar sobre ciência e tecnologia num debate sobre educação. É realmente muito difícil, né? Vocês percebem uma lógica de atrapalhamento de aulas que não consegue apresentar nenhuma ideia que seja positiva para o debate brasileiro sobre educação. O Wilker, ele vai passar o debate inteiro fugindo das questões substantivas. Prestem muita atenção, por favor, que ele não vai responder em nenhum momento nenhuma questão sobre financiamento, sobre carreira docente, sobre o papel da CAPES, da CNPq, sobre o Plano Nacional da Educação, sobre lei de patentes, sobre educação infantil, sobre PPPs em escolas, enfim, todas as questões fundamentais que estão colocadas na educação brasileira, ele não vai responder, ele vai passar o tempo todo fazendo factoide e tentando girar o debate em torno da persona dele. Ah, não, porque eu fui na UNB e supostamente... Veja, sua questão foi respondida, seu segurança agrediu um aluno, já está nas minhas redes sociais, você continua com um risinho desesperado, e aí você vê que ele acaba saindo do personagem. Ele acabou de citar os estudantes da UNB, chamando de alunos, né? Fazendo um deboche com linguagem neutra, uma coisa totalmente desnecessária, não tem pra quê, sabe? Então, eu peço, inclusive você que é de direita, estou dialogando diretamente com você. Eu tenho certeza que você pode ser de direita, de centro, liberal, mas eu tenho certeza que se você tiver um filho, uma filha na escola, você se preocupa com a qualidade da educação, você se preocupa com a qualidade da escola, da merenda, com a situação da infraestrutura da escola, se tem refrigeração, se tem ventilador, as condições de trabalho dos professores. Eu tenho certeza absoluta que você, enquanto está no trabalho, quer seu filho e sua filha no lugar mais seguro e adequado possível. Então preste atenção, por favor, quem é que tem proposta, quem é que tem ideia, quem é que tem diagnóstico sobre os problemas na educação. Aí eu reforço a minha pergunta sobre ciência e tecnologia. São 3 perguntas conectadas, Wilker. Qual é, hoje, a situação da produção de patentes no Brasil, que é a forma mercadoria que assume a inovação tecnológica, né? Quantos residentes nacionais registram patentes, por quê, como e tal, comparado inclusive com outros países da América Latina. Acho que seria uma boa colocar isso, a situação do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você já recebeu uma fila aí pelo celular, talvez saiba a resposta. Acho que falar o quanto esse orçamento é suficiente ou não para dar conta das questões brasileiras. E um debate, né? Um debate sobre por que o Brasil não é um país que está disputando a vanguarda tecnológica global. A gente vive um momento de transformações muito profundas na tecnologia, né? Com inteligência artificial, Big Data, 5G, 6G, novos materiais, energia renovável, carro elétrico, etc, etc. Então, por que o Brasil não está numa posição, por exemplo, parecida com a China, disputando essa vanguarda tecnológica global? 5 minutos, Wilker. Eu vou começar respondendo essa pergunta, mas depois eu quero voltar à questão também da falsa afirmação de que eu ando com segurança, eu ando sozinho naquela UNB todo dia, e um segurança meu supostamente teria agredido um estudante lá. Mas vamos à questão da ciência, tecnologia e inovação nesse sentido. Para que a gente tenha investimento sério nessa área, primeiro a gente precisa modificar toda a lógica orçamentária de orçamento de grana que vai para a educação no país. A gente tem uma deturpação dessa lógica no nível que para a educação superior, onde a gente gasta em muito com bobagem e com salários, despesas obrigatórias, a gente não tem a destinação correta desse recurso, que é 4 vezes maior do que o que vai para a educação básica. Então a gente tem um problema na raiz, lá atrás. Então, discutindo coisa séria mesmo aqui, é tudo que rege como vai funcionar a educação, tanto nos seus primórdios, lá na básica, ensino fundamental e médio, quanto na superior. A gente tem essa distorção de realidade, que é a gente tendo 1/4 do que vai para ensino superior indo para a básica, para cobrir todos esses alunos. Idade infantil, adolescência, Brasil inteiro, sendo que a gente sabe que a educação superior é oferecida só para alguns. Aí dentro dessa lógica que a gente tem 4 vezes mais de orçamento indo para a educação superior, a gente ainda não consegue produzir isso que você está falando, que é inovação tecnológica competitiva no país, com as grandes potências mundiais. Sabe por quê? Porque 90%, em média, lá na UNB é isso, do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, com salários, gasto com pessoal, energia e afins, mas principalmente para pagar pessoal, aposentadorias, pensionistas, e é nesse nível que está o nosso orçamento hoje. Então tem como a gente chegar a algum lugar em termos de investir onde realmente é preciso, desse jeito? Eu acho que é uma
conclusão muito fácil de se chegar. É impossível. E na educação básica, então, falando de todas as questões que a gente vai poder adentrar aqui, que são problemas lá, mas que a gente tem tanto ideologicamente, a gente vai falar também, quanto nessa questão de apenas 1/4 para cobrir toda a educação básica, ensino fundamental e médio. Tem como dar certo esse país? Não tem em todos esses sentidos. Mas entrando aqui na questão agora do meu segurança, meu suposto segurança, ter agredido um dos alunos. Isso não é deboche, isso é respeito para com eles. Vai ver a chamada do próprio DCE aí. Eu não vou falar pro meu assessor colocar lá no meu Instagram, subir nas minhas redes. Sabe por quê? Porque eu não tenho assessor. Trabalho sozinho. Eu dou a cara a tapa, eu não faço nem convocação de militância, igual deve estar uma barulheira desesperada no chat aí, porque eu sou verdadeiro e ajo sozinho na cara e na coragem. É assim que eu sempre ajo. Aí quando fazem manifestações contra mim, como foi aquela designada Assembleia Antifascista, para me combater como se eu fosse um grande fascista. E aí eu avisei isso nas minhas redes no dia anterior, deve ser o episódio 20 do meu canal, vocês podem entrar lá e ver com seus próprios olhos, que eu iria lá para me defender e registrar o que estaria acontecendo. 50 pessoas voluntariamente foram lá se juntar a mim para prezar pela minha incolumidade física, vamos chamar assim, né? Pela minha segurança. Foram lá fazer voluntariamente mesmo. Pessoas que eu não paguei R$1, eu nem chamei, foram lá se manifestar ao meu favor. Isso tudo está registrado no episódio 24 do meu canal. Mais de 1 hora de vídeo na íntegra. Qualquer um pode escolher ver um corte manipulado nas redes do Jones, aí a partir de uma matéria do Metrópolis, que eu já refutei o jornalista que produziu a matéria também. Tudo isso está no meu canal. Aí você escolhe tirar suas próprias conclusões. Acreditar em uma pessoa, que eu não vou colocar os nossos hosters aqui na saia justa não, mas um cara que atrás das câmeras é de uma falsidade ímpar, ele age como se fosse seu amigo. Aí na frente é isso daqui, um personagem completo que gosta de deturpar a realidade a partir de cortes já numa malícia, né? Tem um assessor aqui, tem a militância ali, só que não consegue ter o engajamento que o cara sozinho tem. E precisa vir aqui passar por isso, né? Mas tudo bem. Falando sobre realidade mesmo, de violência, cita uma vez que eu tenha agredido alguém, uma vez que eu tenha sido extremista com alguém. Eu citei aqui várias. Estou citando incoerência, estou citando ele convocando extremistas para me retirarem lá mediante um crime. Constrangimento ilegal é um crime, artigo 146 do Código Penal. Eles estão respondendo penalmente por isso, criminalmente. E o cara não tem a humildade sequer de falar, pô, realmente a gente errou ali, não era para ter agido daquela forma, são jovens comunistas, revolucionários, cheios de sentimento. E aí eles foram violentos ali, mas pô, eu gostaria de pedir desculpa. Teria essa oportunidade, não teve. Aí cada um tire suas próprias conclusões acerca de atitudes, né? Tanto de tratar do mérito, quanto da forma de comportamento dentro da universidade. É assim que eu me comporto e é assim que ele se comporta. 2 minutos, Jones. Não era 3? No 3 é pergunta, né? 2 tá, é reto. perfeito. 3, 5, 2. Perfeito. Bora nessa? Pode hora de Vamos lá. Gente, veja, como vocês conseguem perceber, o Wilker, ele quer fazer desse debate, não um debate sobre educação, um debate sobre ele. Ele tinha 5 minutos para responder, ele falou durante 2 minutos só. E ele falou um velho senso comum que aparece na mídia, aparece em todo canto. Ah, o Brasil gasta muito com ensino superior e pouco com educação básica. Tá, beleza, tem que gastar mais quanto com educação básica? Quem produz ciência e tecnologia é a universidade, são institutos federais, né? Então, tipo, qual é a relação? É porque o gasto com a educação básica tá pouco e aí os estudantes estão chegando com uma formação ruim na universidade, sabe? Você não explicou nada, você só falou um senso comum que qualquer pessoa que assiste telejornal sabe que o gasto no Brasil é muito maior com o ensino superior do que com a educação básica, e só. E aí morreu a história. Aí soltou um jargão, não tem como o país dar certo desse jeito. E aí, veja, gente, vamos lá, um debate sério e concreto. Hoje, no Brasil, 80% das patentes são registradas por não residentes, né? Por não brasileiros, por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. Isso faz com que a gente tenha uma permanente envio de riqueza para fora. O Código de Patentes do Brasil é um código de patentes do governo FHC, o Código de Propriedade Industrial, que é totalmente entreguista, lesivo aos interesses nacionais e não protege a riqueza nacional. Então, é muito comum, por exemplo, as patentes da região amazônica, na área de
fármacos, a maioria das patentes está na mão de empresas dos Estados Unidos, da China, do Japão e da União Europeia. Então, o Brasil é o país que menos tem patentes de fármacos registrados a partir de descobertas na região amazônica. Essa é a situação do nosso país. A gente tem um problema aqui na produção de ciência e tecnologia. Eu vou continuar falando disso no próximo bloco para expandir, já que o Wilker não conseguiu dar nenhuma contribuição sobre o tema, e é um tema muito importante para o nosso país, eu vou continuar falando e desenvolvendo mais a reflexão. Lembra a galera aí para dar o like na live, a gente tá aí com mais de 20 mil pessoas ao vivo e só tem 6 mil likes. Então vamos dar like aí pra gente bater 30 mil logo e entregar. Se inscrevam no canal, Exatamente. Se inscrevam pra gente crescer aí também. Wilker, sua pergunta. 3 minutos. Vamos lá, uma questão fundamental que a gente tem que tratar aqui, e é por isso que eu estou aqui, porque eu sou a cara desse movimento hoje, é a doutrinação universitária. É um enviesamento do conhecimento que é base para todas as nossas aulas, geralmente para a esquerda, direcionados nesse sentido. Em humanas, é praticamente a regra. E eu vou trazer os dados para vocês aqui agora. Então a gente precisa trabalhar isso para chegar nos problemas fins como resultado, que são esses. Realmente, a gente tem problemas em diversos sentidos, que está tudo atrelado ao orçamento no final das contas, e a ciência, desenvolvimento tecnológico, e a gente separa sempre nesse sentido. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa falar da base. E qual que é a base hoje na universidade? A gente tem um problema que advém da própria Constituição. Artigo 207 da Constituição Federal traz autonomia universitária em 3 segmentos, que é administrativo, financeiro e educacional, de uma forma bem abstrata. Basicamente, a universidade ela pode fazer nesse sentido o que bem entender, vinculada a nada. Ela decide e ela faz. Consequentemente, a gente tem pessoas de esquerda dominando lá na elite, na reitoria, desde os alunos à reitoria. A gente está nesse nível, a cultura universitária dominada pela esquerda. E aí a gente tem essa problemática aqui da autonomia universitária nesse sentido. Aí só para vocês verem, em termos de filosofia marxista, ensino do materialismo histórico dialético, a gente tem em 3 distintos departamentos o ensino de disciplinas só voltadas ao marxismo. Olha aqui, no departamento de filosofia, a gente tem o ensino da disciplina filosofia marxista. No de sociologia, teoria sociológica marxista. No de ciência política, teorias e métodos marxistas. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tem como e não tem nada sobre neoliberalismo, né? Que eles falam de um termo estigmatizado, mas não tem nada sobre liberalismo clássico e tal. Jones, isso daqui não é uma clara demonstração de que o conhecimento está enviesado para o sentido daquilo que você acredita, que é o comunismo marxista? Cinco minutos, Jones. Tá, vamos lá. E aí, voltando, gente. Então, desde os anos 90, quando a FHC instituiu o Código de Patentes, o Brasil deixou de ser um país produtor de ciência e tecnologia. Se vocês terem uma ideia, nos anos 80, a gente produzia nacionalmente 50% dos fármacos dos remédios que a gente consumia. A partir do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o que faz basicamente o remédio funcionar. Hoje o Brasil importa 90% dos IFAs que consome. Está diretamente relacionado ao fato de que a gente tem uma legislação de patentes que não protege a riqueza, a indústria nacional, o conhecimento nacional. Vocês terem uma ideia, a Índia é hoje um dos países de maior produção de medicamentos no mundo. É chamado, inclusive, da farmácia do terceiro mundo. A Índia, lá nos anos 60 e 70, fez uma reforma no seu código de patentes, protegendo a indústria nacional e o conhecimento nacional, o que deu a base para o país se transformar numa potência no setor fármaco. Saiu uma reportagem muito importante, uma série de reportagens no site chamado Outras Palavras, que é 4 matérias, se não me falha a memória, sobre como a Índia se transformou numa potência tecnológica na área da saúde. Tá subindo agora nas minhas redes sociais essas matérias para vocês acompanharem. Aliado a isso, esse ano o orçamento para ciência e tecnologia no Brasil é só de 18 bilhões. Veja, 18 bilhões é nada. A gente que é pobre, que é trabalhador e trabalhadora, acha que 18 bilhões é muito dinheiro. Mas para pensar a produção de ciência e tecnologia num país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, num tamanho continental, de uma economia complexa que em PIB está entre as 10 maiores do mundo, é um valor ridículo. Só para vocês terem uma ideia, a China recentemente lançou um fundo de desenvolvimento para a produção de chips, né? Se a gente for converter o valor investido para a China para real, isso dá mais de 3 trilhões nos próximos 10 anos. Então, assim, em um setor só, produção de chips,
A China está gastando milhares de vezes mais do que a gente tem de orçamento de ciência e tecnologia para o Brasil inteiro. Aliado a isso, no Brasil, ciência, tecnologia e inovação é produzido basicamente pelas universidades públicas. 90% da inovação tecnológica no Brasil é produzido por universidades públicas. As universidades privadas no Brasil, grosso modo, aliás, não são universidades, são faculdades. Elas não têm pesquisa e extensão, têm só ensino e não produzem ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem as universidades fazendo um esforço para produzir ciência e tecnologia, produzindo 90%, mas ainda muito pouco frente às necessidades do país. O investimento é muito baixo e falta conectar mais a universidade com os ramos produtivos estratégicos do país. Por exemplo, a gente tem o SUS. O SUS é o maior mercado consumidor da saúde do mundo, né? Da compra de medicamentos, de materiais, de vacinas, de máquinas de meio de diagnósticos e por aí vai. Só que a gente compra de fora, né, de empresas estrangeiras, a maioria das máquinas, equipamentos, meios de diagnósticos, até bisturi de lâminas especiais que não enferrujam, não envelhece, a gente compra tudo isso de fora. A gente compra de fora a maioria dos fármacos e a gente compra de fora uma boa parte das vacinas. Isso dá um déficit anual de 20 bilhões de dólares, o que dá mais de 100 bilhões de reais. O que é déficit? É dinheiro que a gente está enviando para fora. A gente está comprando de fora, enviando dólares para fora, riqueza para fora, gerando emprego para fora. A gente poderia ter uma estratégia produtiva conectando o SUS às universidades públicas e usando instituições, né, como a Fiocruz, como a Geo Magalhães, o Instituto Butantan, para produzir tudo que a gente precisa, gerando emprego aqui, gerando riqueza no Brasil e melhorando a eficiência do SUS. Infelizmente, o Wilker, ele não tem ideias sobre isso, né? Como a gente acabou de ver. Mas o Wilker, veja, cada curso de graduação tem média de 20 a 30 disciplinas. E aí tem as disciplinas eletivas, né? Às vezes são ofertadas, às vezes não. Tu citar em cada curso que tem mais de 20 disciplinas, uma disciplina marxista, não diz nada. Eu fiz graduação em História, eu consegui terminar, eu não atrapalhava as aulas, né? Na minha graduação em História, eu tive 3 professores marxistas. Professora Socorro Abreu, para quem manda um abraço, excelente professora. Professor José Bento da Rosa e Silva, professor de História da África, professor magnífico. E a professora Cristine Dabá, uma das maiores especialistas desse país em História Rural, né, da produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Foram 3 professores ótimos, mas foram 3 professores marxistas num universo de quase 30 professores. O que é que isso mostra? Nada. Isso mostra que a universidade também tem professores marxistas. A universidade também tem professores liberais, tem professores social-democratas, tem professores conservadores, tem professores bolsonaristas. Isso é um problema. E aí, veja, tu é tão confuso que tu falou assim, temos que falar da base. Aí tu falou de universidade. Agora a universidade é a base não era a escola? Já mudou de assunto? Tá confuso? Tenta dar alguma contribuição? 2 minutos, Wilker. A gente tem que falar da base, que são todos esses problemas. E qual que é a base, só para ficar claro, que eu achei que já tinha ficado claro o suficiente? É o mérito daquilo que é ensinado. Por isso que eu trouxe aqui uma hegemonia em 3 departamentos distintos de um ensino de filosofia marxista. Enquanto a gente não tem, em sentido contrário, nada identificado com a direita sendo ensinado. Deu para entender agora? Se não, depois eu faço um desenho aqui, estou com um caderno, aí você, quando chegar o seu tempo, você pede que eu faça o desenho para você. Mas acho que ficou claro o suficiente. Só que o ponto é, parecia que o debate ia virar economia e fármacos, sendo que o debate é educação. Olha o nível, o cara não responde, pelo menos no finalzinho, ele respondeu, né? Mas ele, olha que você vai me dar um minuto, Jones, calma aí. O riso eu até entendo, mas não me atrapalha não. Mas a questão é, se a gente tem um enviesamento de conhecimento para a esquerda, a gente tem que questionar. E aí eu já trouxe esses dados bases aqui, que ele está tratando como se fosse algo isolado, né? Alguns poucos professores. Então, uma base lá no ensino que a gente tem para todas as humanas, que é a introdução à sociologia, eu vou ler mais ou menos, depois eu termino porque não vai dar tempo. Talvez dê, mas eu vou ler aqui para vocês o que der do que é a ementa desse curso de introdução à sociologia que praticamente todos os cursos de humanas fazem numa universidade de forma geral. Olha aqui, ó. Racismo epistêmico e formas de dominação, dispositivo de racialidade. Teorias feministas sobre opressões e interseccionalidades. Teoria feminista da margem ao centro. Relações de poder, estrutura e agência. Fundamentos de pedagogia crítica e praxis. Teoria social para quê?
desigualdades e interseccionalidades, alternativas desde um cânone sociológico feminista negro, relações raciais, escravidão e racismo nos Estados Unidos, encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e dupla consciência, as almas do povo negro. Posicionamento estratégico, confronto ou acomodação à supremacia branca. Depois eu termino. É esse nível aqui. Johnny, sua pergunta. Tá. 3 minutos. Gente, o Will... Só um segundinho que saiu aqui. Pode ir. Gente, o Wilker, ele ficou triste porque eu falei